Bem, meus amigos, uma noite boa para todos nós. São 19 horas e 30 minutos, a hora marcada da nossa reunião, não é? Eu quero pedir licença a vocês para ler uma página. A página é do livro O Espírito de Verdade, no capítulo 53, Cura Espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estação zero. Não se escandalize. O corpo de que sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em prece, dizendo assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, de amor sem limites, aqui nos encontramos agradecidos pela possibilidade de estarmos juntos, apesar das limitações físicas, não permitir, mas os nossos corações estão entrelaçados em vibrações de carinho, em vibrações de amor. Permita que na noite de hoje possamos trocar, compartilhar essas mesmas vibrações em favor deste momento tão difícil que a história da humanidade atravessa. Dá-nos, Senhor, coragem necessária para vencer os medos, vencermos as intempéries, vencermos a nós mesmos, a fim de que possamos construir juntos uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Permita, Senhor, que nesta noite de bênçãos possamos estar com os benfeitores espirituais, nos orientando, nos amparando, nos dando lucidez no raciocínio, a fim de que possamos entender a mensagem imortalista da nossa doutrina espírita. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Bem, meus amigos,
é uma alegria muito grande estarmos juntos, não é? Depois de tanto tempo em que estivemos fisicamente distanciados, apenas fisicamente, não é? O mundo moderno vem atravessando uma experiência pandêmica muito difícil e nós temos que nos adaptar a esta nova situação. Não é fácil, mas com o entendimento da espiritualidade, com o entendimento da doutrina espírita, com o apoio dos amigos encarnados e desencarnados, teremos forças para atravessar este momento difícil em que a humanidade atravessa. Eu me lembrava ainda hoje, conversando com um amigo, que a minha avó, que era do ano de 1900, ela falava a respeito da gripe espanhola, que dizimou uma grande parte da humanidade. A Terra atravessa os seus momentos de estertor. Estamos nos transferindo de um planeta de provas e expiações para um planeta melhor, um planeta de regeneração. É natural que esses e outros fatos ocorram conosco. São experiências que nós precisamos viver para que possamos aprender da vida o necessário, a fim de que saibamos nos conduzir nos labirintos da vida. Segundo Tseu, os labirintos da vida são meros labirintos, perto daqueles labirintos da idade da Grécia, aonde as pessoas se perdiam, mas se encontravam. A vida tem labirintos, que os labirintos de Tseu são meros labirintos. E aqui estamos, graças a Deus, vivendo, experimentando, compartilhando saberes, compartilhando ideias, nos melhorando no exercício constante da máxima cristã, do amai-vos uns aos outros, mas não como nós queremos ou entendemos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa era a colocação de Jesus. Cada um de nós atravessa na vida momentos de dificuldade. Estamos vivendo num mundo de provas e de expiações. Cada qual precisa se ajustar com a economia cósmica, com as leis divinas. No dia de hoje, estamos alicerçando para a construção do futuro. E vivemos hoje a semente que semeamos no passado. Então não nos cabe ficar chorando, reclamando. O que nós precisamos é olhar para frente, irmos em frente, na direção de um mundo melhor. Estamos atravessando o mês de dezembro, um mês em que comemoramos, o mundo inteiro
comemora o nascimento de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Qual é o objetivo da encarnação? Nós não estamos na Terra para sofrer. Aquele que assim pensa está equivocado. Nós estamos vivendo, nós estamos reencarnados para aprender, para que possamos ser felizes. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Mas cada qual tem compromissos com a lei divina, compromissos do passado, e resgatamos esses compromissos graças a Deus. Pedimos ao reencarnar que venhamos com determinadas circunstâncias, sejam elas físicas, não é? Sejam elas sociais, no sentido de experimentarmos aquela vivência para que aprendamos e nos reajustemos com a lei divina. Isso acontece com todos que estamos na face da terra. Havia uma mulher, narra o evangelista, que sofria por 12 anos de uma hemorragia que não estancava. Os textos evangélicos não esclarecem se essa hemorragia era constante ou se era intermitente, mas era hemorragia, era um fluxo de sangue que saía do seu corpo, e aquilo, logicamente, a debilitava no aspecto físico. Ela se sentia enfraquecida, porque imaginemos que uma pessoa que perde sangue, perde vida. Porque o sangue, ele é vital para a nossa vida física. Para que nós nos mantenhamos encarnados, nós precisamos de todos os sistemas fisiológicos funcionando. E o sangue faz parte desses sistemas importantes na nossa vida física. Então, esta mulher que tinha este fluxo de sangue que saía, era uma mulher doente, enferma, enfraquecida. Ficamos imaginando como seria a tez dessa mulher, pálida, doente, daquelas pessoas que quando a gente olha, a gente diz, meu Deus, o que é que ela tem? Ela está muito doente, porque esse deveria ser as características físicas que ela trazia. E aí nós vamos deduzindo que essa mulher, por ter esse fluxo de sangue, ou constante, ou intermitente, essa mulher não conseguia trabalhar. Porque quem é que consegue trabalhar numa situação dessas? Eu tenho um amigo que ele não faz exame de sangue. Para fazer exame de sangue, nele tem que amarrá-lo na cadeira do laboratório, porque ele tem horror ao sangue. A hora que ele vê o sangue, ele desmaia, não é? Porque existem pessoas assim, não é? Não podem tirar sangue, não podem doar sangue. Um machucado qualquer já faz com que ela empalideça, ela se enfraqueça e ela desmaie. Imaginemos esta mulher. Aqui o evangelista cita que ela tinha então esse fluxo de sangue. Não sabemos qual era a doença que ela tinha, uma trombose,
Alguma, não sabemos exatamente, não é? Mas ela tinha esse fluxo de sangue que saía constantemente dela. E essa mulher, enfraquecida, doente, não trabalhava. Não trabalhando, necessitava de recursos econômicos, recursos amoedados, dinheiro. Imaginemos que também passasse por uma privação moral. Porque quem é que gostaria de estar no meio de outras pessoas? Quem é que ficaria à vontade de estar no meio de pessoas com uma enfermidade dessa forma, dessa natureza? Havia, nessa época, diz o evangelista, em desdobramentos, que ela também padecia desses aspectos morais. Ou seja, o famoso preconceito, não é? Quem é essa mulher que verte sangue? Quem é que ia querer ficar do lado dela? Então ela sofria também, provavelmente, de uma grande solidão. Sem emprego, sem recursos financeiros e só. Absolutamente só. Porque não havia ninguém que desejasse estar a seu lado, lhe amparando diante das necessidades, porque ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma doença. E as pessoas naturalmente não sabiam, não conheciam absolutamente nada sobre aquela doença que ela trazia. Então eles imaginavam que ela era uma pessoa impura, porque todos eram normais. Ninguém vertia sangue, apenas ela. E detalhe, era uma mulher. A gente sabe que a sociedade em que a gente vive ainda é uma sociedade machista, uma sociedade de homens, onde a mulher, não é, muitas das vezes não é respeitada nos seus direitos, na sua vida, não é, na sua vida social, na sua vida familiar. Imaginemos então naquela época de Jesus, que se desconhecia a respeito das doenças, das patologias, das enfermidades, não é? Então eu deduzo que ninguém desejasse ser amigo dela, permanecer ao seu lado. Então ela padecia de um mal moral, não é? Era uma pessoa solitária, uma pessoa triste, melancólica, nos dias de hoje, deprimida. Não sei nem o que se passava na sua mente, na sua cabeça, diante de tantos padecimentos, diante de tanto sofrimento. Mas tem um detalhe: o evangelista não cita o nome dela. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas provavelmente ela morasse em Cafarnaum. E isso é um detalhe interessante, porque Cafarnaum era uma cidade importante na época de Jesus. Era uma cidade onde, teoricamente, havia os postos de pagamentos de impostos. As cobranças de impostos eram feitas em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade rica, não é? Uma cidade de bens. Então esta mulher vivia em Cafarnaum, não é? Com essa situação de doença, essa situação patológica, essa situação angustiante moral em que ela vivia, sofrendo preconceitos, não é? Nos dias atuais, a gente poderia dizer que ela sofria bullying. Imaginemos, não é? Quando ela passasse pela rua, quantos impropérios
ela recebia pela doença que ela trazia. Mas Cafarnaum era uma cidade que significava aldeia de Naum. Aldeia de Naum. Naum era uma variante grega do hebraico, que significava compaixão. Então Cafarnaum era a vila da compaixão. Imaginemos que uma cidade com essas características econômicas, não é? E esta mulher, que provavelmente era uma moradora dessa cidade. Bem, o texto evangélico nos diz que esta mulher sofria desta hemorragia há 12 anos. Você já imaginou o que é isso? Uma pessoa sofrer 12 anos de um sangue que se esvai é quase que a desencarnação. Ela está quase que esperando a desencarnação. Naquela época, há mais de 2000 anos atrás, onde os recursos científicos, tecnológicos, terapêuticos, médicos eram quase que nenhum. E ela sofria disso há 12 anos. Então o texto, mais ou menos, ele diz para a gente que ela era uma pessoa que tinha recursos. Nós deduzimos porque ela morava em Cafarnaum. Porém, há 12 anos buscando as orientações médicas, terapêuticas, o dinheiro acaba. Não há dinheiro que resista, não é? Há 12 anos seguidos de patologia. Muito bem. Ela o que faz? Ela ouvira falar de Jesus. Que Jesus curava, que Jesus operava milagres. Era a esperança que nascia no íntimo daquela mulher. Então o que é que ela faz? Ela vai procurar Jesus. Mas vocês estão pensando que ela vai procurar Jesus assim, como diz o outro, numa linguagem mais popular, na cara limpa? Não. Por que não? Porque ela era uma pessoa marginalizada. Ela vivia à margem da sociedade de Cafarnaum. Mas ela alimentava essa ideia, o desejo, a ansiedade de estar com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ela não se sentia digna de se aproximar dele, de falar com o mestre, porque sabia de toda a sua excessitude. Então ela ficou imaginando como ela faria quando ela se encontrasse com o mestre. E ela alimentou a certeza de que, ao encontrar com ele, ela não precisaria falar nada. Ela não precisaria tocar em Jesus. Bastava que ela tocasse nas vestes de Jesus e ela ficaria curada. Ela tinha certeza disso. Ela alimentava essa certeza. E isso a gente chama de esperança. A gente chama de fé. A certeza, ao acreditar que se ela fizesse desta maneira, ela ficaria curada. E ficar curado para ela era a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Porque já há 12 anos sofria, chorava. Imaginemos os dramas que esta criatura vivia na intimidade do seu lar,
consigo mesma, só, sem amigos, sem quem pudesse partilhar com ela a sua desdita. Então o desejo é de que ela se curasse. E ela assim faz. Ela ouve falar que Jesus iria passar ali pelas cercanias. Então ela organiza na sua mente um plano, uma estratégia para encontrar Jesus e tocar nas suas vestes, porque ela não se sentia digna de falar com ele. E assim ela faz. Quando ela fica sabendo que Jesus está passando, ela se aproxima. Mas a multidão que cercava o mestre era enorme. Era muita gente. Diz o evangelista que todos o acotovelavam. Para a gente ter ideia de como era. Imaginemos que Cafarnaum eram aquelas cidades onde as ruas eram estreitas, eram apertadas, e uma multidão o seguia, porque todos queriam ficar curados, todos queriam ouvir a mensagem de Jesus, que trazia conforto, que trazia paz, que trazia alegria, que rejuvenescia. Era a água que ele oferecia. Então as pessoas iam beber dessa fonte que era o mestre. Elas intuíam da sua capacidade excelsa. E ela então, ela se aproxima da multidão. E quando Jesus passa por ali, ela cai ao chão e no esforço hercúleo de uma pessoa enferma, doente, enfraquecida pela patologia que trazia, ela então abaixa-se, estica os seus braços e toca as vestes do mestre, as vestes de Jesus. Eu fico imaginando que naquele instante, por algum átimo de segundo, é como se a vida parasse, para que a gente pudesse analisar todas as palavras que o evangelista traz naquela noite, naquela tarde memorável, aonde quando ela, após os esforços que acabamos de citar, ela então toca as roupas de Jesus e ele paralisa, olha para um lado, olha para o outro e ele diz: alguém me tocou? E os discípulos disseram: mas Senhor, todos te tocam, todos te acotovelam. Como dizei que alguém te tocou? Esta multidão, Senhor, que lhe acompanha, como o Senhor pode dizer que alguém lhe tocou? E Jesus então assevera: porque sinto que de mim saiu uma virtude. E ele observa, ele olha para um lado, ele olha para o outro, procurando aquela mulher que havia tocado as suas vestes. Qualquer pessoa, no meio de uma multidão, jamais perceberia que alguém havia tocado nas roupas. Mas Jesus não. Ele era o enviado de Deus à terra. Eu e o Pai somos um só. Jesus sabia de tudo. Jesus sente naquele momento que algo sai dele. E ele
busca a mulher. E quando ele pergunta quem me tocou, ela naturalmente, nervosa, angustiada, apavorada, trêmula, ela se confessa, ela se aproxima dele, genuflexamente, de joelhos, humildemente, ao lado do Senhor. E ela afirma: fui eu lhe toquei as vestes, porque eu sempre acreditei que se eu tocasse a sua roupa, eu ficaria curada. E eu estou aqui, Senhor. Um diálogo silencioso se estabelece naquele momento. O olhar complacente do mestre consegue atingir o âmago daquela mulher que ali estava, que ali se encontrava, humilhada, rebaixada, por si só, enferma, doente. E ele diz a ela então: a sua fé te curou. Vai, você está livre. E ela, emocionada, levanta-se e vai. Essas palavras têm um significado muito interessante que a gente não pode desperdiçar. Tiago nos informa o seguinte: a fé sem obras é morta. Qual é o significado dessa expressão? A fé sem obras é morta. O que adianta eu ter fé e ser apenas um discurso? Palavras que o vento leva. Nós precisamos de ação que possa efetivamente endossar a nossa fé. São as obras que realizamos. Muitas das vezes, nós, quando falamos de obra, nós ficamos imaginando uma grande tarefa da terra, não é? Construirmos um grande hospital, realizarmos um grande feito em favor de muitas pessoas. Não. Ele diz apenas, Tiago, que a fé sem obras é morta. Esta mulher, ela construiu o seu caminho, porque ela planejou, ela pensou, ela acreditou que se aproximasse-se do mestre, tocasse-lhe as vestes, ela ficaria curada. Então isso é um planejamento, é uma estratégia. Imaginemos a quantidade de horas e dias que ela levou elaborando todo esse processo, até poder operacionalizar, buscar qual era o local onde Jesus estaria, quando é que ele passaria, estabelecer qual era o melhor local para que ela estivesse. Isso é planejamento. É o que muitas das vezes nos falta no dia a dia da vida. Nós saímos fazendo as coisas de forma atabalhoada, e aí as consequências muitas das vezes são nefastas. Então ela parava para pensar, ela imaginou, ela organizou as ideias, e era sozinha, mas ela organizou, elaborou um plano, estabeleceu qual era o dia, ela estava sintonizada com o mestre,
Desde o momento em que ela parou para pensar que ela desejava a cura. E é isso que era importante, é o desejo da cura. A gente diz, eu tenho fé. Mas que fé que você tem? Se você não faz nada em benefício da própria fé. Ao contrário dela. Não é? Com todo esse planejamento, ela enfrenta dificuldade física, moral. Não devia ser fácil conviver naquela época com essa doença, com essa patologia. E ela tinha medo. Imaginemos se ela ali no meio daquela multidão, se alguém descobre que ela estava com uma doença de sangue, ela podia ser apedrejada, linchada, ser morta. Então ela vence o seu maior obstáculo, que era vencer a si mesma. Ela faz um esforço hercúleo para vencer as suas dificuldades, a preguiça, a inércia. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas, mas aí vem logo um pensamento, não, mas não vai dar certo. Quem sou eu? Eu sou muito pequeno, não vou conseguir, não é? E a gente fica pelo meio do caminho, só no planejamento, mas ela não. Ela colocou em prática o seu plano, enfrenta a população e vai até o mestre. Então, olha que interessante isso. A partir do momento em que ela começa a idealizar, porque antes de qualquer ação é o pensamento que organiza, não é? Antes de que aquela ação se concretize, ela se concretiza na nossa mente. Então ela começou a imaginar que estaria com Jesus. Imaginemos o que é estar com Jesus, meu Deus. Se nós muitas das vezes não queremos nem ir à casa espírita, porque achamos que somos incapazes, somos imperfeitos, imaginemos Jesus. Mas ela foi. Ela venceu a si mesma, as suas dificuldades, venceu a multidão e foi até Jesus. Então ela, desde o primeiro instante, ela já estabeleceu com Jesus uma sintonia. A gente fala tanto na vibração, isso é a vibração. Quando a gente pede aos benfeitores espirituais que nos ajudem, que nos amparem, não é? E nós vibramos, ou vibramos por nós, ou vibramos por um ente querido, por alguém que necessita, nós estamos estabelecendo uma sintonia com essa espiritualidade, que efetivamente vai nos ajudar. Né? Foi o próprio Mestre quem disse: tudo que pedires a Deus em meu nome, Ele atenderá. Então ela sabia disso intuitivamente. Por isso ela vai para lá, enfrenta todas essas intempéries e toca nas vestes de Jesus. Ela não queria falar com ele, ela não se sentia digna. É humildade, mas tocar nas vestes dele, ela estaria curada. E assim ela faz. E deu certo. Porque a hora que ela toca nele, ele diz: alguém me tocou. Sinto que de mim saiu uma virtude. E é um fato, meus amigos. Isso é absolutamente verdadeiro. Quando nós
não é? Seres humanos imperfeitos que somos, não é? Compromissados com a lei divina, quando nós vamos estar com alguém que nós temos um sentimento de carinho, de afeto, de amor genuíno, verdadeiro, por aquela pessoa, por aquela circunstância que nos levou até ali, é como se nós sentíssemos que de nós sai alguma coisa. Imaginemos Jesus. Eu e o Pai somos um só. Deus é só amor. Se Deus é só amor e Jesus, eu e o Pai somos um só, Ele também é só amor. Já dizia o evangelista João, Deus é amor. Então, meus amigos, vejam bem, nós temos essa capacidade também. Nesses dias agora de pandemia, de grande sofrimento, não é? Onde os hospitais estão novamente abarrotados de doentes. As pessoas estão sofridas, estão desencarnando, estão desesperançadas. E aí o profissional da saúde, seja ele de que função for, não é? Ele se aproxima do seu trabalho, da sua tarefa, e ele faz aquilo com boa vontade, faz o seu trabalho com amor, com carinho, com dedicação, e muitas das vezes o doente melhora com a presença dele. A gente está cansado de ouvir doentes que dizem isso. Quando o doutor se aproxima de mim, eu melhoro. É a esperança que renova nele a cada instante, a cada momento. E isso acontece conosco também. É com o filho, é com a mãe, é com o pai, com os entes queridos. Às vezes com uma pessoa desconhecida de cada um de nós. Mas quando ela se aproxima de nós, a gente sente um bem-estar tão grande. Algo sai daquela pessoa em nosso benefício. E foi isso, exatamente isso, que aconteceu com esta mulher lá, moradora de Cafarnaum, não é? Então, meus irmãos, nós precisamos parar para pensar um pouquinho a respeito dessa lição, desta mulher. Porque nós temos problemas, temos dificuldades. Mas essas nossas dificuldades não nos podem impedir do caminhar. É quando Jesus diz a ela, vai, você está salva. Quando ele diz a ela, vai, o que ele quer dizer com isso? Não fica parada, porque normalmente a gente fica inerte, e aí fica feliz, mas parado, não consegue sair do lugar, não consegue imaginar, e fica chorando de alegria, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e a gente não caminha. A felicidade, meus irmãos, ela não está em nenhum local físico, geográfico. A felicidade está no caminho em que nós estamos trilhando. São as oportunidades que nós vamos encontrando na existência. É por isso que nós não podemos parar. É por isso que nós precisamos avançar, como ocorreu com a mulher. Levantar do chão, reunir as forças e continuar. Não podemos paralisar no tempo.
porque a fé sem obras é morta. Uns são de pouca fé, são homens bule, que eu costumo dizer, mas nós temos que ser de muita fé. E como é que nós provamos a nossa fé? Através das obras que realizamos. A mulher realizou uma grande obra, um esforço de si mesma. E nós também precisamos fazer isso. Precisamos levantar todos os dias da cama, de manhã, e dizer obrigado, Senhor, por mais um dia, que eu possa ser útil nesta existência que a tua misericórdia me concede. Há tantos enfermos, tantos que estão nos leitos de dor, mas nós estamos aqui, conversando, refletindo acerca da nossa vida, acerca dos esforços que precisamos fazer para domar as nossas más inclinações. Essa é a questão que Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos. Como se reconhece um verdadeiro espírita? Pelos esforços que faz para modificar as suas tendências do passado. Então, meus irmãos, reunamos as forças, juntemos os nossos caquinhos e vamos adiante, no caminho, porque a felicidade não está esperando por nós. Nós é que temos que ir atrás dela. À medida em que nós saímos da inércia em que nós nos encontramos e caminhamos, damos o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, caminhamos, daqui a pouquinho a gente está correndo, acelerado, em busca desta felicidade que todos nós almejamos, que reencarnamos para isso. A providência divina nos permite reencarnarmos para sermos felizes. Quantas vezes devemos reencarnar? E os espíritos respondem: tantas vezes quantas forem necessárias. Então vamos parar de chorar, vamos parar de reclamar da vida e vamos verificar o que é que nós podemos fazer em benefício da nossa própria existência, da nossa vida, da nossa encarnação, valorizando a oportunidade do existir. Nesses dias atuais, em que a humanidade tem sofrido, tem desencarnado com a Covid-19, são muitas pessoas. Só no Brasil são 170 mil pessoas que já desencarnaram. E nós estamos aqui. O que é que nós estamos fazendo dos nossos dias? O que é que estamos fazendo da nossa vida? Que obras estamos construindo para que no futuro possamos ter uma vida melhor, mais digna, mais justa, mais igualitária? Todos nós desejamos uma sociedade melhor, mas precisamos descruzar os braços e precisamos refletir e pensar o que nós estamos fazendo em benefício desta sociedade melhor que tanto desejamos, que tanto queremos, que tanto pedimos. Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Eu já estou curado. Eu estou bem de saúde.
Eu não tenho maiores problemas. Então, concede-me, Senhor, a possibilidade do trabalho, seja ele onde for, mas que seja um trabalho digno, um trabalho honesto, um trabalho que possa valorizar a vida, que seja saudável para mim e para quem estiver ao meu lado, ao meu redor. Comecemos a família. A família são aqueles companheiros que a divindade colocou no caminho para que nós possamos nos reajustar do passado. Certa feita, possivelmente eu já tenha contado a vocês, numa dessas vezes em que nós estávamos viajando e falando acerca da nossa doutrina espírita, algumas pessoas me perguntaram: mas é pecado eu dizer que eu odeio meu marido? Uma mulher disse isso. Que eu desejo que ele morra? Eu disse: não. Mas, se você não se ajustar com ele hoje, você volta com ele amanhã, na outra encarnação. E ela disse: Deus me livre, eu amo meu marido. É isso que a gente precisa fazer, é não perder tempo. E é por isso que eu digo sempre, não é? Aos casais, maridos, levem as suas esposas para jantar fora. Mulher adora jantar fora. Não agora. Agora não pode. Agora não deve. Não é aconselhável. Mas daqui a pouquinho sim. Porque tudo isso vai passar. Tudo passa. Isso tudo vai passar. E nós teremos uma nova experiência. Não podemos dizer que tudo voltará ao normal, porque foi o normal que nos colocou nessa circunstância em que nós nos encontramos hoje. Mas nós nos abraçaremos novamente. Então, nós precisamos realizar feitos. Nós precisamos amar as pessoas. E à medida em que nós realizamos obras para testemunhar a nossa fé, nós estamos construindo um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo mais feliz, aonde as pessoas são tratadas de forma iguais. Não há diferença entre nós. Somos semelhantes uns dos outros. Somos filhos do mesmo Pai. Deus que criou a mim, criou a você, criou a todos os outros. Então, meus irmãos, não há porquê esse tipo de procedimento em que nós já estamos cansados de viver. Relembremos a mulher com fluxo de sangue e vençamos os nossos esforços. Não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Quando nós reencarnamos, os benfeitores espirituais estiveram conosco e assim permanecem o tempo todo, nos auxiliando, tutelando a nossa reencarnação, para que nós aproveitemos o momento em que nós estamos vivendo, e esse momento é agora. É por isso que se chama presente, é o melhor momento das nossas vidas. Que possamos pensar nesta mulher, que é exemplo para cada um de nós, da força, de vontade, do desejo. Ela não ficou apenas no planejamento, nas palavras, na vontade. Ela
concretizou os seus projetos, e é isso que nós precisamos fazer, concretizar o nosso projeto de homens de bem, de mulheres de bem, de pessoas melhores na vida, para que nós sejamos felizes e, sendo felizes, possamos possibilitar a felicidade de todos que estão ao nosso lado. É um exercício do amor ao próximo. E eu costumo dizer que enquanto nós não aprendemos a amarmos uns aos outros, que nós possamos cuidar uns dos outros. E que possamos todos os dias de manhã, ao abrirmos a nossa janela e deixarmos que o sol da vida adentre aonde nós estivermos, e que possamos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, porque eu posso andar daqui para lá ou para colar. Há tantos que estão aleijados, tantos que estão nas cadeiras de roda, tantos que não caminham mais. Mas eu posso andar. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos, que não são perfeitos, são estrábicos, são míopes, não enxergam bem, usam óculos, mas eu posso enxergar. Há tantos que não enxergam, tantos que não conhecem a luz do dia, tantos que não podem ver o azul do céu, o verde da mata, um clarão que banha, trazendo a alegria da vida, as cores do arco-íris, porque nesta encarnação ele não vê, ele não enxerga, mas na próxima encarnação ele verá, se ele fizer obras no sentido de garantir o futuro da sua encarnação. Que possamos dizer: obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que não são tão perfeitos assim, mas que ouvem o barulho da chuva, o canto do pássaro, que ouve as partidas de futebol, a alegria de todos que lá estão gritando gol, que ouvem a canção, que ouvem o amigo que chama, que ouvem a mãe que diz: eu te amo. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso falar. Há tantos que estão mudos, que sequer podem pronunciar o nome de Jesus, mas eu posso. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso pensar. Há tantos que estão escravizados pelos compromissos do passado delituoso de culpa, nas doenças psiquiátricas, e estão muitas das vezes nos sanatórios de doentes mentais. Mas eu posso pensar, e pensando que eu possa, Senhor, ter a lucidez das melhores escolhas, para que eu não me arrependa amanhã das atitudes ou que eu não tomei hoje, ou das atitudes equivocadas que eu possa ter tomado. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos continuar cada vez mais imbuídos no desejo de acertar, vencendo a nós mesmos, a fim de que possamos sair da inércia da nossa vida moral em dificuldade e galgarmos voos muito
mais longe, felizes, com a consciência tranquila do bem-estar realizado. Que Deus nos ampare, meus irmãos, que nos fortaleça hoje e sempre, que possamos oferecer a quem estiver do nosso lado o que saia melhor de nós, a nossa melhor vibração de carinho, de afeto, de amor. É o exercício do amor ao próximo. Que a tua doce paz, Mestre, fique conosco e que nos acompanhe para onde formos, nestes caminhos da vida, na busca da felicidade. Muita paz. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos, por esses instantes em que aqui passamos. Que Deus os ampare, que os fortaleça e que possa permanecer com cada um de vocês. Graças a Deus.